Olá, sou MD, você está no canal Deus o Vult. E hoje era para ser um react feito foi no vídeo passado, porém, mesmo que eu tenha gravado a tela, o áudio não foi gravado. Então eu vou pegar a gravação do vídeo e vou comentar por cima. Então é isso, vamos logo pro vídeo. Então logo no início do vídeo, o Antônio Miranda ele começa a dizendo que Deus, ele enquanto criador, ele criou o espaço e o tempo. Só que como ele criou o espaço e o tempo, em que tempo ele criou isso? Porque parece autocontraditório, parece contraditório, né? Você criar o tempo, porque para criar já está pressuposto aí o tempo. Só que para começar, o tempo ele não é ser, o tempo ele é não ser. O Antônio Miranda ele trata o tempo no vídeo como se ele possuísse uma substancialidade própria, quando não possui. Portanto, como o tempo ele é não ser, ele não chega nem a ser um conceito propriamente em termos técnicos da filosofia cristã. O tempo, então, ele seria só uma ideia de que de movimento, ou seja, o tempo ele é a atualização de potência. E na medida em que Deus cria, a criação, né, ela já é um movimento, já é uma atualização de potência. E por essa atualização de potência, que é onde há um movimento e é onde há tempo, é onde dizemos que Deus ele criou tempo realmente. Outra coisa é que além do Antônio Miranda ele tratar o tempo como se fosse sua substancialidade própria, ele trata isso de uma maneira mais física e não metafísica realmente. O que nem assim justifica o ponto dele, já que nem fisicamente, nem cientificamente é confirmada uma substancialidade própria do tempo. E logo após isso, dos hosts, né, co-host, não sei, ele fala, não, mas como é que a criação vai explicar o criador? Como é que a obra vai se... Por exemplo, como é que a Mona Lisa vai explicar quem pintou ele? Que é onde o Miranda fala o seguinte, que seria, pelo que eu entendi, ele argumenta uma circularidade. E o Miranda, ele fala da fricção do argumento, que acredito eu que seja justamente o que o argumento pretende provar, que é a existência de Deus. Só que a obra explicar, né, o criador dela, pressupõe a existência já do criador, que seria no caso o próprio Deus. Só que aí existe um problema de circularidade, então. Só que eu acredito, o argumento do senhor ele não foi nesse sentido, ele foi no sentido justamente de impor uma limitação da visão ateia em se justificar, em provar a inexistência do Criador, ou tentar explicar o Criador, enfim, justamente dessa posição entre criatura e criador em obra e artista, enfim. E vocês podem perceber que ele já cometeu uma falácia, né? Mas ele disse que tem que se basear na lógica para poder haver um bom debate. E mais tarde, como irei demonstrar, ele vai cometer mais falácias lógicas ainda. E logo após isso, ele fala que como Deus ele criou, para criar precisa-se de um referencial. Ou seja, um referencial, quando ele se fala, é um referencial físico de espaço e tempo, né? Ou seja, um referencial espacial, referencial temporal e assim por diante. Depois ele mesmo vai ver que não faz sentido porque quando, por exemplo,
dizemos que Deus pode criar só no pensar, então o referencial espacial logo se perde, mas ele argumenta ainda de um referencial temporal. Ou seja, precisa de algum tempo ali e por isso haver temporalidade em Deus. Só que o problema é que para essa ação de Deus, ela não é temporal, pelo próprio motivo de como Deus é ato puro. Então todas as ações de Deus, elas já estão em ato é, desde toda a eternidade. Portanto, Deus, não há temporalidade em Deus. Deus ainda, ele é atemporal. Ele não necessita de uma atualização de tempo em si, de uma atualização de potência em si, mas ele atualiza todas as potências dele em um ato só. E logo após ele fala sobre uma defesa cristã de que o tempo não é metafisicamente necessário. E depois até o Aristóteles dizendo que qualquer mudança ela se enquadra dentro de uma categoria temporal. Ou seja, ele está basicamente se referindo aos tipos, né, de movimentos que Aristóteles descreve como diminuição e, né, de tamanho, ou então o aumento de tamanho, corrupção, geração e etc. E, portanto, o movimento de criação também está em uma dessas categorizações, né? As categorizações temporais do movimento, enfim. E no caso do tempo, ele ainda seria uma categorização de movimento físico, né? Ou seja, só que o único tipo de movimento que a física estuda é justamente o deslocamento. No caso, não é o único, né? Mas é o único, a própria física define o movimento somente enquanto deslocamento. E é justamente esse que o Antônio Miranda trata. Só que essa categorização que o Antônio Miranda usa, né, esse tipo de tempo que ele usa, ele não pode ser equiparado, né? Ele não é, na verdade, o tipo de tempo da criação. A criação ela é um movimento à parte que nem mesmo é descrito por Aristóteles, porque Aristóteles ele para categorizar ele ainda usa da experiência, né? Ele se baseia ainda na experiência. E esse tipo de movimento, ele não é baseado na experiência. Ele não é obtido através de experiência. E, portanto, quando é um movimento à parte de todos esses movimentos, a criação, ele é um movimento próprio, né? Que somente os filósofos cristãos eles vão discorrer mais, inclusive filosoficamente, sobre. Portanto, o Antônio Miranda ele não pode se basear no deslocamento, né, para falar da criação. Ele não pode usar do tipo de movimento do qual a física trata enquanto né, definidamente enquanto movimento para falar da criação, porque são movimentos diferentes. E diferentemente do que ele fala, né, de poder tirar um substrato, o único substrato que ele poderia tirar é justamente essa noção metafísica de ato e potência, que não é o que ele faz. E depois o Antônio Miranda ele propõe duas proposições exclusivas, né, excludentes, contraditórias, da qual que são ou nada existe, entendeu? Quando eu digo que nada existe é que, tipo, a existência de todas as coisas é nula, ou então
coisas existem. E disso ele da qual infere ele não existe por um cenário, um mundo sentidos, possível, né? que as coisas Onde existem. O espaço-tempo ele inexiste. Bom, se a gente pegar os próprios termos que ele está propondo, essa proposição é falso. Porque o Big Bang, ele já refuta isso daí, porque antes do Big Bang não existia o tecido espaço-tempo, que é o que ele está falando. Segundo que, metafisicamente, o espaço e tempo, ele também são desnecessários. Por quê? Porque tempo, ele é essa noção de movimento, de atualização de potência, e espaço é de extensão. Extensão, ele é, ou quantidade extensiva, ele é um acidente dos seres corpóreos, né? Um acidente do corpo, e portanto, como ele é um acidente, ele é dispensável à substância e é possível conceber o mundo possível sem corpo, né? Sem espaço. E sem tempo também, já que ele precisa de seres potenciais também, né? Ou seja, seres que possuem potência. Potência e também um ser que possui o ato, né? Um ser que seja ativo e que atualize a potência desse ser passivo. Portanto, ainda há um problema da falácia do non sequitur. Non, no latim, é não, e sequitur é discorrer, é seguir, ou seja, da conclusão, não, das premissas não se segue a conclusão, não discorre a conclusão. E portanto, o Antônio Miranda também está errado. E logo após isso, ele apresenta outro argumento a favor da inexistência de Deus, que é o seguinte, ó: Deus, ele não é material, ele não é corpóreo, ele não é temporal, ele não é espacial. Ou seja, tudo o que temos noções dessas noções, né? Principalmente essas noções empíricas, Deus, ele não é, e portanto, na verdade, ele não existe, porque ele não é nada, não possui nenhuma característica dessas da qual ele podemos observar, podemos experienciar, né? Podemos obter de modo a posteriori. O problema desse argumento é que ele possui a falácia também do non sequitur. Ele possui um salto lógico. E que salto lógico? Eu vou demonstrar isso com um exemplo. Se eu mostrar um exemplo em que os termos dele, os motivos dele para demonstrar a veracidade do argumento, eles não demonstram realmente a veracidade do argumento, então é porque eles por si só não demonstram e precisa de no mínimo mais motivos. Ele precisa reelaborar esse argumento para finalmente então poder justificar corretamente a sua conclusão, a sua afirmação, enfim. Ele basicamente trata de, não há substâncias que não são experienciáveis, e portanto essas substâncias que não são experienciáveis, ele ela simplesmente não existe, né? Porque tiramos essas ideias, né? É como se tudo que existe estivesse necessariamente preso a essas condições de ser experienciável. Pois bem, a vida, né, a substância da vida em si, ela é uma substância metafísica e ela não é corpórea, ela não é
ela não é temporal, pelo menos não do mesmo modo dos objetos da física, né, que aparentemente, né, é o termo do qual o Antônio Miranda usa, foi o termo que ele usou durante o vídeo todo. Ela não é espacial, ela não é material e porque ela é justamente formal. Enfim, e ela também não é experienciável. Você pode experienciar um ser vivo, entendeu? Um ser vivo, ele pode ser material, ele pode ser corpóreo, mas a vida em si não. O que seria, por exemplo, um ser vivo? É um corpo vivo. Mas a vida, ele é o princípio do qual ele mantém aquele corpo vivo. E portanto, por ser justamente esse princípio que mantém o corpo vivo, ela de certa forma é acorpórea ou é incorpórea. É incorpórea porque ela é ontologicamente anterior ao próprio corpo. E, portanto, também não possui a quantidade extensiva, então ela não é espacial. Ela, como não é um objeto físico, né? Justamente porque, enfim, ela não tá no tecido de espaço-tempo. Ela não é temporal dessa maneira, né? E ela também, ela, como também não está no tecido de espaço-tempo, ela não é experienciável. E depois um dos hosts, né, ele diz que o que define Deus é justamente esse, essa impossibilidade de compreendê-lo totalmente, o que ele está certo, né? E ele usa um exemplo da física quântica, onde por mais que é uma teoria, né, mas ela sempre há 8.000 possibilidades, e dessas 8.000 possibilidades vai se descobrindo cada vez mais aos poucos, e enfim, e assim por diante, aonde o Antônio Miranda ele vai argumentar o seguinte: você não precisa desenhar 100 quadrados para verificar a definição de quadrado. Nem testar se 2 mais 2 vai sempre dar 4 para saber que 2 mais 2 vai sempre dar 4. Ele trata isso como axiomas. Não necessariamente essas proposições analíticas elas vão ser axiomas. Elas vão ser axiomas de um sistema lógico, enfim. Inclusive, muitas vezes essas proposições analíticas elas são derivadas de axiomas, como de identidade e não contradição. E ele tenta aplicar isso ao caso de Deus, tenta mais ou menos aplicar isso ao caso de Deus. Ele fala que, olha, não, tem proposições que elas são, por si só, são inválidas. Então ele dá exemplos de proposições onde há uma autocontradição, né? Contradição em termos, enfim. E tenta colocar Deus, né, nesse caso daí. E diz, não, por definição, Deus ele é perfeito, ele é excelentíssimo e, portanto, ele é perfeitamente moral. E então, ele sempre faz coisas boas. E ele basicamente usa o famoso... Ele usa uma derivação do argumento de mas se Deus é tão bom, por que o mal existe no mundo? E aí eu devolvo uma pergunta, né? Que é, por que não deveria existir o mal no mundo? Qual é o motivo racional disso? A razão lógica, filosófica, enfim. Simplesmente não tem. E justamente por isso, isso não interfere em nada na perfeição de Deus. Além disso, ele recorre a outros elementos para tentar provar
que Deus ele não é perfeito. Então ele não usa uma contradição em termos nem nada disso. Então todo esse aparato que ele preparou antes, esse arcabouço que ele preparou antes foi inútil. Então foi isso, espero que tenham gostado do vídeo. Dê um like, compartilhem, comentem, se inscrevam, dê uma força, ajude o canal. Se puder, doe para o canal no Pix ou na chave ou por criptomoeda, Bitcoin, enfim. É isso. E espero vocês no próximo vídeo. Até mais.